Hoje a gente está recebendo Carol, Maria Carolina, e ela vai falar sobre a parábola do pródigo. A meu ver, é uma das parábolas mais interessantes que tem na história de Jesus, porque é o retorno do filho, depois que ele se arrepende, para a casa do pai, né? E assim é Deus conosco, não é? Todos os dias Deus nos dá uma chance de recomeçar. Nós erramos ontem, mas hoje podemos fazer de novo, melhor, né? E essa é uma prova de amor incondicional. Não é assim que Deus nos ama? Ele nos perdoa sempre, né? E aí, a partir do momento que a gente não peque mais e tenha esse arrependimento, vale a pena a gente voltar para os braços do Pai. Ele faz esse convite para nós diariamente. Bem, depois da palestra, a gente tem um passe aqui na salinha. E logo depois do passe, a gente vai partir para a melhor parte ali fora, né? A gente vai comer e beber à vontade. A gente não vive de frutos. Eu peço a vocês que desliguem os celulares para que a gente possa aprender e aprender, para a gente poder levar para a nossa vida diária, tudo que a gente tiver, que a nossa irmã vai trazer para nós. A leitura da página fica com a Rosane. E, como é um dia especial, acho que seu Esmeralda faz a prece inicial e a Márcia coordena o passe. Tá bom? Que Deus nos abençoe a todos. Cláudia. Perdão. Né? Então, nós temos... eu preciso falar isso com vocês. Ontem, a nossa reunião mediúnica, acredito eu que todos vocês já ouviram falar sobre o que é isso, né? Acontece aqui na casa às quartas-feiras, e ontem nós recebemos uma mensagem que nós resolvemos falar aqui para todos, porque a partir daí nós vamos fazer um pedido. E aí a mensagem veio através da médium Márcia, e o espírito que assinou foi Juliano de Jesus. E ele diz assim: o trabalho edificante se faz necessário para o sucesso reencarnatório. É hora de arregaçar as mangas e agir em prol dos menos favorecidos pela vida. É necessário ações contundentes para aliviar o sofrimento dos irmãos. O momento é o agora. Não deixe para depois o que se deve fazer agora. A fome e o frio assolam muitas pessoas. É hora de agir. Que Jesus abençoe a todos. E aí, a partir dessa mensagem, a gente está pedindo, a gente vai iniciar uma campanha do agasalho, né? Se está muito frio para todos nós que temos uma condição melhor, né? Imagina essas pessoas que vivem na rua. E aí a gente tem que lembrar, né, da frase que fala que é o carro-chefe do espiritismo: fora da caridade não há salvação. E aí eu penso que a gente doar algo que não dá mais em mim é fácil, né? Eu preciso saber que o outro precisa mais do que eu. Então, essa é a verdadeira caridade. É pensar no outro, né? Então, quem puder ajudar, às vezes tem um casaco, um cobertor, ou se puder, se não quiser doar, pode doar financeiramente. Mas vamos ajudar quem precisa? Está na hora, né? Boa noite a todos. Eu vou ler Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. Tá? Meninos espirituais, porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentando na palavra da justiça,
pois é menino. Paulo. Hebreus 5:13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando, inesperadamente, surgem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam de sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, contemplando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Eu tive algumas experiências na minha vida com relação à doutrina espírita, que fui levado muito cedo para ver o centro funcionando, e coisas assim foram se repetindo, e eu chego no final não, quer dizer, chego agora num ponto que eu fico mais atento e mais compreensivo das mensagens que eles mandam para a gente. A gente esquece que a comunicação dos espíritos é através do pensamento. Então não adianta você abrir aquele sorriso e por dentro você vai dizer, tremenda 171. Então, meus irmãos, nós já temos, não tem dúvida que nós já temos um contato com Jesus, com Pedro, com todos eles, porque eles estão aí para captar e dizer para nós, olha, segue esse caminho aqui que você sabe que esse aqui é que é o bom. E isso está acontecendo e vai acontecer numa progressão muito grande, porque Kardec no livro não sei se no Evangelho ou no outro livro, outro principal também, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, o pessoal está... Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que esse pessoal que está utilizando as suas idas nos centros na hora da dificuldade, né? Esquece que esse contato pode ser tranquilamente rebatido por nós. Nós não precisamos ser maus nem rigorosos, nós temos que ter bom coração, nós temos que ter vontade de ajudar. Você vê, cheguei lá, estava fechando, no Pavãozinho Cantagalo. Cheguei lá, estava para fechar. Quem que aparece para ajudar a gente? Num artigo do Zósimo, eu li, estava lá, Paulo Coelho está na sua fundação, lá. Aí a nossa turminha foi em campo, foram lá. Até hoje a Cristina Oiticica vai lá, tem uma biblioteca com o nome dela lá. Olha, a gente não acreditava, e depois ela me falou assim, mas a espiritualidade já tinha me dito que você viria.
E eu morava num edifício do apartamento do lado desse apartamento dessa senhora. Mas enfim, foi feito um trabalho ali de ajuda daqui, de ajuda dali, quebra aqui, não tem dinheiro, não tem telefone, leva telefone, enfim. Foram tantas coisas que se uniram que hoje é lindo ver aquela garotada toda de cima do colchão na hora do almoço, descansando do almoço, escutando música clássica. Então, é muito bom trabalhar com Jesus. Imagina a alegria que a gente tem no coração de poder fazer e saber que a gente pode ajudar muitos irmãos. Estão rindo, estão na dificuldade extrema. Por quê? Porque não tem tempo destinado para Jesus. Jesus é dispensado e ele dá mesmo realmente a resposta que nós pedimos a ele. É só pedir. E quem fez essa oração foi Jesus, a pedido da sogra do Pedro. E fez exclusivamente para nos facilitar no falar com ele. Jesus me ajuda e tal, ele leu um Pão Nosso. Então, meus irmãos, nós temos uma obrigação de conduzir o gerenciamento de nossas casas com Jesus no comando, sempre chamando Jesus para dentro de casa, porque aqueles que começam a ir atrás e correr atrás de Jesus é recebido com muito amor por todos eles. E eu estava falando das duas religiões que Kardec diz, eu acabei pulando. Kardec diz as duas situações que vão ficar duas religiões. Está lá escrito as duas religiões, que são os árabes, não, de Israel, né? De Israel. E o nosso doutrina espírita. Então, quer dizer, são as duas que vão permanecer, porque a ciência vai se encarregar de fazer isso. E nós estamos aqui nessa, cada vez melhor, cada vez com mais senso de trabalho. Nós gostamos de agradecer ao nosso querido Gélio pelo trabalho que ele fez, deixou aí com o tempo, morreu aqui e graças a Deus ele está conseguindo continuar. E vamos continuar assim, porque é muito fácil trabalhar com Jesus. Então, meus irmãos, não esqueçam das nossas orações e que muita gente depende de um pedido nosso, um semelhante. Que Jesus cubra de bênção a todos nós e aos nossos trabalhadores e ao nosso querido Gélio. Uma boa noite hoje, que nós possamos comemorar juntos aí, tá? Fiquem com Deus muito perto. Tá lá. Testa lá. E todo mundo em silêncio, mas eu vou pensar a galera, tá bom? Boa noite! Boa noite! Eita, nós! É nós aqui, né, Geraldo? Aí forte. Forte e forte. Eu tô forte pra caramba. Tá igual pra boleta. Mas olha, gente, maior felicidade que eu tô aqui hoje. Eu retornei a casa. E aqui é o tempo, né, físico que a gente se une para justamente comemorar isso, a casa do Pai, porque na verdade o reino dele, a casa dele está aqui dentro da gente, não é? E hoje, o que eu trouxe para vocês, que eu achei muito adequado, foi eu recebi uma mensagem do meu irmão, o sinal está fazendo aniversário hoje, foi justamente uma fase muito difícil que eu estava. E daí eu lia aquilo todo dia, mandava mensagem, aí vou fazer um estudo sobre isso. O dia que eu voltar, eu vou fazer um estudo. Então, graças a Deus, eles me inspiraram e eu estou conseguindo fazer esse estudo hoje. Agradeço a todo mundo que está aqui pelas orações, que sozinha a gente não faz nada, né? Então, o que eu vou falar hoje, meu filho pródigo, né? De volta à
casa do pai. Aí vão dizer assim, poxa, mas nós já ouvimos isso, nós já sabemos da história de um campo de soldado. Não é assim que a gente fala às vezes? Mas tem uns detalhezinhos que muito não se pegaram ainda, né? E esse detalhe nós vamos mostrar hoje, ok? Parábola do filho pródigo. Muitos de nós conhecemos a parábola, a história que Jesus contou para que através dela pudéssemos, né, nos dizer da imensa generosidade do Pai Criador para com todas as suas criaturas. Né? Nesta história, Jesus nos fala de um pai que tinha 2 filhos. O pai aqui representando Deus e os filhos a humanidade. Parábola do filho pródigo, que o evangelista Lucas narra no capítulo 15, versículo de 11 a 32. Esta é a primeira parte da história, que nos mostra que, independentemente das faltas que possamos cometer, Deus, nosso Pai Criador, sempre nos receberá de braços abertos. Quando arrependidos, queiramos retomar o caminho de volta em direção ao seu amor. O filho arrependido representa um lado da humanidade, que, embora tenha perdido a condição de filhos, nos mostra que Deus nunca perde a condição de pai a nos acolher, porque somos todas suas criaturas. Não importa onde estejamos, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, Ele nunca nos abandona. Isso nós temos certeza, né? O filho pródigo, o filho arrependido da parábola, significa para Jesus a criatura que, depois de passar pelas experiências duras, né, do mal que praticou, ele volta ao Criador, consciente da necessidade de seguir suas leis para gozar do seu amor. A lei de Deus é igual para todos, e ela não pode ser boa para o bom e má para o mal. Ela é, na verdade, sempre boa porque é justa e assim tem a condição de transformar o mal em bem. E o bom é melhor. Para o Pai não há privilégio porque não há exclusões. Para todos nos faz nascer o sol, faz brilhar as estrelas e faz a chuva cair. Né? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos bons? Vamos? Então vamos procurar melhorar mais um pouquinho, né? E essa oportunidade Ele nos dá todos os dias. Não é só através de falar, não precisa estar orando, fazendo prece 24 horas. É daqui de dentro. A gente tem que trazer Ele para dentro de nós, certo? A partida para o mundo. Aqui representa o filho, né? Que quando o pai dividiu a herança que ele pediu, ele parte para o mundo, né? Vai embora, né? Vai embora. A história é a seguinte: ele parte para uma terra distante e desperdiça seus bens com uma vida dissoluta. E qual é o ensinamento que a gente vai tirar daí? Representa o espírito que busca sensações materiais distantes das leis divinas, mergulhando na ilusão do mundo. É essa a história, a lição que nós vamos tirar daí. Mas nessa parte, porque a gente só olha assim o filho pródigo, aquele que fez, pintou e bordou, como diz outro, né? E depois volta para casa arrependido e o pai recebe, com todo amor. Mas e o outro? Porque as parábolas diz que são 2 filhos, não é só um, certo? Então vamos à segunda, ver como é que está, como é que ficou aquele segundo filho. Jesus prossegue contando que o outro filho, o que havia permanecido com o pai, que trabalhava nas suas terras e cumpria todas as suas determinações, retornava a casa vindo do campo e ouvindo a música e notando a alegria no ambiente doméstico, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. O empregado lhe disse que seu irmão retornara e o pai, em comemoração ao fato, estava dando uma festa, tendo mandado matar um novilho para a festividade. Diante disso, revoltou-se dizendo que não entraria na casa. O pai do jovem foi avisado e veio ter com ele para saber o que se passava, por que ele não queria entrar em casa. Com indignação, o rapaz respondeu: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Olha só, essa é a ideia do segundo filho. Encontramos de um lado
O filho que retorna, mais experiente e arrependido ao convívio do lar. E do outro lado, um irmão que, apesar de correto, mostra ser egoísta, censurando os sentimentos do pai e reclamando do que nunca recebera. Ele que sempre estiver ao seu lado, fiel aos seus serviços, atento aos seus interesses, guardando lealdade, nunca teve qualquer atenção especial ou privilégios ou agradecimento por todos os anos que ali permaneceu, enquanto que o outro, depois de lapidar sua herança, é recebido com alegria e festa. Olha aí, onde está o egoísmo, né? Muitos de nós nos encontramos nessa situação. Em vez de alegrarmos com o outro irmão, às vezes a gente reclama. Faz, erra, porque a gente só sabe escutar, né? Erra, faz bem, entender, depois volta e dá um santinho. Não é isso? Só que nós esquecemos, enquanto a gente aponta um dedo para qualquer um de nós temos 4 contra a gente, né? A gente vê o cisco atrás, vê o cisco do outro e não vê atrás dos nossos olhos, não é isso mesmo? Então, nós estamos aqui para consertar isso aqui. São as oportunidades que nós temos. Aqui está o irmão mais velho do filho pródigo. Bonito, né? Simpático, né? Aparentemente, simpático. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel coloca, nesse momento, algumas ideias sobre as quais seria interessante meditarmos. Diz que, de maneira geral, né, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, que provocou escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raramente conseguimos enxergar a conduta egoísta do irmão que permaneceu sob o teto familiar. Observando a generosidade paterna e sentimentos inferiores que o animam, sobe à tona e se mostra como realmente é. Reprova a alegria paternal, procedendo como quem lastima o dever cumprido. Apresenta-se fiel ao serviço do pai e, contudo, critica-lhes os gestos. Trabalha com ele, é verdade, mas anseia escravizá-los aos próprios caprichos. Atende-lhe os interesses, vigiando-lhes o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Explode ciúmes e queixa diante da grandeza de sentimento do coração paterno. Julga-se mais detentor dos merecimentos do que o outro, e com isso tenta limitar sua bondade. Só que Deus não age assim com a gente. Só nasce tanto para mim, para vocês, bem, mal, eles querem assim, também acho, né? E esse está aí mostrando o egoísmo desse irmão, que em vez de se alegrar porque o irmão voltou, não, ficou chateado, cobrando a parte, ele recebeu a parte dele também. Só que ele não resolveu ficar. O irmão foi, e a luta, né? Como diz, vamos descobrir coisas. Mas às vezes nós fazemos assim, escolhas equivocadas. Tem a lei da ação e reação, né? Colheu espinho, vai colher flores, né? Plantou espinho, plantou chuchu, vai querer colher morangos, de jeito maneira, né? Então nós temos que ter que essa é a lei de ação e reação, a lei do retorno. Também nós nos sentimos colocados, perdidos mesmo, nesse misto de crueldade, carinho, de sombra e de luz. Também nós muitas vezes somos justos e injustos, ternos e agressivos, companheiros e censores. Também nós desejamos paz somente para nós, satisfazendo nossos caprichos e vontades. E é assim que estamos hoje no caminho da fé. Por essa razão, o estimado benfeitor espiritual nos convida a analisar a nossa atitude em relação a Deus. É aquele lado, dessa consciência, né? O que eu fiz hoje? O que eu estou fazendo, né? Se questionar. Diante dessa parábola e do convite do orientador espiritual, nós nos perguntamos: será que somos esse tipo de homem egoísta, representado pelo filho que permaneceu ao lado do pai?
será que nós nos identificamos com ele? Algumas pessoas não dizem nada disso, eu não sou egoísta, nós achamos isso, né? Que nós somos melhores. Eu não sou egoísta, ele quer, mas na verdade nós temos a pontinha de egoísmo. E olha que pontinha, a pontinha é grande, hein? Começar a beliscar, já era, né? Emmanuel nos responde que somos sim, não porque sejamos maus, mas porque diante do bem-estar e da alegria dos outros, nos revoltamos e sofremos, pois sentimos ciúmes, inveja. Desejaríamos que fôssemos aqueles a usufruírem dessas benesses, pois nós acreditamos mais merecedores que o outro. Quer dizer, é a mesma coisa, a gente está na nossa casa, olha para o vizinho lá, o jardim dele é mais bonito, né? Ele tem carro, eu não tenho, não é isso? Ele tem uma família grande, eu não tenho, a família dele é feliz, eu não estou, ele tem isso, eu não tenho. É justamente nessas pequenas atitudes, esses pensamentos também, pensamentos que nós pecamos, né? A gente escorrega ali na raça. É justamente por isso. Então, quando Emmanuel diz que sim, somos sim, nós somos egoístas, porque ainda não aprendemos a isso, né? Não aprendemos a soltar e justamente a ficar alegre com a alegria do outro. Aí a gente fala, não, mas eu fico com a minha família, alegre com o meu. Mas é só com a família. A gente tem que se alegrar também, festejar com a vitória do outro. Seja em que for as conquistas que ele fizer. Um passo de cada vez, como a gente está no mesmo plano, lutando, né? E se Jesus veio pregar o amor, independente de quaisquer religiões, porque ele não ditou religião para ninguém, ele ditou o amor, né? O amor é aquela molinha que impulsiona, né? Vamos lá, faz pulsar nossos corações, que nos ajuda a cada dia. Nós aqui, nós somos aprendizes. Estamos um pouquinho atrasados, eu estou aqui no jardim de infância, mas a gente chega lá, com força de vontade, né? A gente chega lá, falta pouco, né? Eu acho que para mim falta pouco. Umas trocentas idas e voltas, tá bom, tá? Tá ótimo. Agradeço a Deus. Tá dando para entender legal, gente, aí? A voz está chegando aí a vocês? Esse homem egoísta é muito comum nos quadros da vida e representa outra parte da humanidade na história do filho pródigo. O homem egoísta é o homem que ainda luta contra a luz que tem em se instalar dentro dele. Luta da animalidade que existe em cada um de nós, por ainda estarmos presos às saúde materiais, contra a espiritualidade que inicia seu despertar em nós, por desejarmos nos tornar pessoas melhores a cada dia. São milhares de anos de sombra que nos envolvem contra a pequena chama de luz que começa a brilhar em nós e a dissipar essas sombras. É a luta do homem velho, preconceituoso, intolerante, cruel, contra o homem novo, o ser cósmico ligado a Deus definitivamente, né? Nós temos que tirar essas roupas velhas, né? Paulo, lembrando de Paulo, naquele dia que nós temos que largar esse fardo dessas roupas velhas. Temos que nos revestir de coisas novas. Né? Jesus termina a história contando que o pai respondeu ao filho, egoísta, né? O seguinte: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Olha só, quanta bênção, né? A gente já retorna um filho, eu não tenho filho, mas aqueles que têm, até não precisa nem ser filho, porque a gente vê que se desliga da família, às vezes por um motivo bobo, assim, dói. E a gente pede a Deus que ele retorne. E quando ele retorna, nós vamos procurar receber do melhor possível, né? Dar o carinho que ele precisa, né? E sem questionar, sem perguntar. Porque o que nós temos para ele é que dá amor, compreensão. Nós temos que ligar o nosso BIP, né? Benevolência, diligência, paciência. BIP. Ligado, gente. Está ligado aí, né? Emmanuel nos diz que, lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta.
mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. O outro buscou retornar ao caminho, né? E nos alerta o seguinte: se te sentes ligado à esfera superior, os teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encareces na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando os outros. Não? Fora da caridade, não há salvação. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que eu quero que faça comigo, eu tenho que fazer com os outros. Mas tem um negócio aí que a gente fala: peraí, quem é o meu próximo, né? Aquele que está mais próximo de nós. Mas, na verdade, para você chegar até o próximo, você tem que aprender a amar a si mesmo. Desapegar de muitas coisas. Como que eu vou amar meu próximo se eu não sei me amar? Procurando me melhorar cada dia, né? Diz assim: a gente só dá o que tem. Se eu não tenho amor dentro de mim, se eu não escolho me amar o quê? Não, narcisismo, né? É procurando melhorar, né? Estudando, ajudando o outro da maneira que puder, né? Porque a gente não só ajuda com dinheiro, só com comida. Com pressa a gente ajuda muito. A gente saber ter compaixão do outro, né? Mas eu tenho que saber, porque se eu não tiver isso dentro de mim, não vai fazer diferença nenhuma. Vou continuar a mesma coisa, tá? Remando contra a maré. Então, hoje o estudo vai ser pequeno, então nós vamos ter mais tempo, né? Para ter passo, ter coisa, a gente não pode de frutos. Conclusão, né? Porque essa palavra já é bem conhecida, só aquele detalhe do segundo irmão, que a gente tem que lembrar disso, tá vendo? E nos vemos que nós temos esse problema também com a gente, né? Temos esse cisquinho assim, né? Essa travinha na gente. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Às vezes, a vida nos leva para longe de quem éramos, longe de que sabíamos ser certo, longe da casa do Pai. Assim como o filho pródigo na parábola do Evangelho de Lucas 15. Muitos de nós já caminhamos por estradas que prometiam liberdade, mas se entregaram apenas vazio. Não é isso que acontece? Né? Procuramos fugas por meio de várias coisas. Gastamos forças, tempo, sonho e paz do nosso coração, tentando encontrar sentido em lugares que nunca poderiam nos dar vida. O filho pródigo também acreditou que poderia viver melhor longe da casa do pai e partiu com pressa, cheio de desejos, acreditando que o mundo seria suficiente. Mas a história mostra algo profundo. O mundo sempre cobra caro por aquilo que promete barato. São as nossas ilusões, são as nossas escolhas equivocadas que fazemos, né? Porque antes de escolher, nós não temos orientação. Nós entregamos aos cuidados dele. Nós achamos que nós podemos resolver tudo sozinhos. No entanto, é ele que dá normas, as regras para a gente. Aqui, ele depois, né, de todo o sofrimento, depois que passou, ele foi apacentar os porcos, né? Então, o que diz a história? Ele foi apacentar porcos e desejava primeiro que os animais comiam, mas ninguém lhe dava nada. Qual é o ensinamento que a gente tira disso aí? Demonstra a lei de causa e efeito em ações onde o indivíduo colhe os frutos amargos de suas plantações equivocadas. Quando tudo acabou, quando a fome chegou, quando os amigos desapareceram e quando a dignidade parecia perdida, a Bíblia diz que, caindo em si, né, é o que a gente tem que fazer, pesar, cair em si, ele decidiu voltar. Então, depende de nós, depende da vontade, do seu querer. Não adianta, faz prece para mim, pede a Deus para que eu volte para casa. Mas e se eu não
fizer nada. Então, depende de mim. Querer ajuda, toda ajuda é válida. Ele tem que sentir na pele, né? Toda ajuda é válida. Problema de saúde, alguma coisa que passei por isso, né? Tinha dias, gente, que eu não conseguia concatenar, nem fazer uma prece. Mas engraçado que eu... Engraçado não. Graças a Deus. Não é engraçado não. Graças a Deus que quando o pessoal perguntava alguma coisa, eu não sabia responder muita coisa. Só dizia assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas ele sabe. Se ele sabe, ele vai me tirar daqui na hora certa. E me tirou. E eu voltei. Graças a Deus. Ele me tirou, por quê? Porque viu a minha vontade de querer sair. Estou em tratamento, vou receber outra daqui um dia, já estou a 220. E graças a Deus, super feliz. Né? Graças a Deus, né? De eu me reestruturar aos poucos, principalmente em voltar para cá. Era a falta de vocês, a falta dessa casa, desses amigos que a gente vê, desses irmãos, que nos abraçam, mesmo de longe, e eu voltei. Eu estou aqui, tá? Como diz? Gorda pra caramba. Veja forte, estou aqui, graças a Deus, né? Então, justamente, ele decidiu voltar. E é essa decisão que a gente tem que ter coragem de tomar. O querer. Isso depende de boa vontade. Não adianta. Você está pedindo, bota meu nome na tela que eu pedi, bota meu nome no livro, todo dia. Mas botou. Mas ainda tem que pedir a Deus. Mesmo não sabendo o que falar direito, mas ele sabia o que eu queria falar, já sabia antes de mim. Então, tudo deu certo, né? Então, e é exatamente que aqui o Evangelho revela a beleza da graça. O Pai não pediu explicação, não exigiu justificativa, não fez perguntas sobre o passado. É justamente isso. Da mesma forma que você for ajudar alguém, você não vai perguntar se ele, de que religião ele é, né? Como é isso, aquilo, se ele faz isso, para quem ele torce, se ele tem carro, se ele tem bicicleta, se ele... Não. Dá. Ajudar quem passa. Né? Sem olhar quem, independente do que for, não questione e não se exalte. Ah, porque hoje eu fui ali, eu dei um pão não sei quem. Aí, né, você já ganhou sua recompensa aqui na terra. Porque o que a gente precisa, o que a gente guarda, é a recompensa lá em cima. São nossos bônus que nós vamos juntando. Com nossas atitudes, com nossos atos, com nossos pensamentos, né? A Escritura diz que quando ele ainda estava longe, o Pai o viu, teve compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Olha só, carinho, olha acolhimento, né? Acolhimento divino. Assim é o coração de Deus. Deus não está esperando você se tornar perfeito para aceitá-lo. Ele está esperando apenas uma coisa, que você volte. Olha, o acolhimento divino. O pai viu de longe, né? A história do pai o viu de longe, correu ao seu encontro e o beijou com profunda compaixão. Essa é a compaixão que Deus tem, misericórdia com a gente. E qual é o ensinamento? Deus é o Pai misericordioso, que acolhe com amor irrestrito todo filho que busca sinceramente o caminho do bem. Certo? Ele sempre está pronto a nos acolher. Nós somos aquela ovelha perdida que Jesus vai lá buscar, né? Talvez você tenha se afastado, talvez tenha feito escolhas equivocadas, que hoje pesam na alma, talvez ache que foi longe demais. Mas o Evangelho continua repetindo a mesma verdade há mais de 2000 anos. A graça é maior do que o seu passado. A misericórdia é maior do que a sua culpa. E o amor do Pai é maior que qualquer distância. A mensagem da parábola nunca foi sobre o filho perdido, sempre foi sobre um pai que nunca desistiu de esperar. Não importa onde você esteve, não importa o que aconteceu no caminho. A porta ainda está aberta, a mesa ainda está posta e o pai está esperando no mesmo lugar. Volta para casa. Parábola do Evangelho, filho pródigo. Viveu minha filha. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata.
O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Irmãos de fé. Pai, perdoa-lhes, meu Pai, porque efetivamente eles não sabem o que querem. Boa noite. Mas não acabou não, porque tem uma musiquinha aqui. Tá em progresso, tudo aí tem que estar alegre hoje. Mais ainda, né, do que estamos, né? Mais do que estamos todo dia, né? Então vamos lá. Pode cantar. Ninguém vai poder voz, mas pode cantar, tá bom? Eu vou botar a nota. Acho que tem tudo a ver com a mensagem. Eu mostrarei e o meu caminho te leva, Pai, e irei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim de onde vim. Que essa paz nos envolva todo o coração, nossas famílias. Que a paz venha em todos os raciocínios. Boa noite, obrigada por me aturar. Eu sei que não acabou meu trabalho. Não acabou, eu tenho que fazer uma tarefinha só. Agora, hoje, como é em especial, a prece que eu vou fazer hoje, sabe, eu pedi ajuda lá em cima, Alta de Souza. E é justamente, tem tudo a ver com a nossa casa.
que a gente carrega dentro da gente, o nosso objetivo. Então, já peguei a colinha com ela, porque as minhas palavras não seriam suficientes para expressar tudo que aqui ocorre hoje, né? Tudo que tem a ver. Então, vamos prestar atenção nos nossos pensamentos. Ai, meu Jesus, que nós vamos sair daqui melhores do que chegamos, com certeza. Então, o título é o seguinte: Prece a Jesus, Alta de Souza. Seja louvado, Senhor, pela bendita escola da verdade em que fé por sol se descortina, restaurando de novo a celeste doutrina em que o mundo celebra e a vida se acrisola. Tempo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento, esmola. Tudo que ampara, educa, alivia ou consola, em tudo aqui te exalta a presença divina. Enquanto o mundo chora, anseia, luta e avança, faze de nossa casa um pouco de esperança, na construção do bem a luz que te descerra. Aspiramos contigo a ser, dia por dia, uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente.